Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ter aí um vídeo de apresentação geral do livro do Pierre Hadot, O que é a Filosofia Antiga, que é um livro muito importante para mim. Eu acho que ele é muito significativo no que diz respeito à minha maneira de ver a filosofia, né? Porque eu encontrei nesse livro do Hadot uma expressão bem desenvolvida e sustentada na história da filosofia, né? Do que, em larga medida, sempre foi uma compreensão mais ou menos intuitiva do que era para mim fazer filosofia, né? E do que eu considerava relevante na atividade filosófica. Porque uma das coisas que o Hadot insiste logo na abertura do livro, né, é que por mais que hoje a gente esteja acostumado a conceber a filosofia antes de tudo como uma atividade discursiva, né, pura e simplesmente teórica, no sentido de que o que interessa aí ao fazer filosofia é formular discursos, formular teorias para explicar a realidade ou algum aspecto dela, ou se posicionar criticamente em relação a essas teorias, mas de todo modo de uma maneira que permanece no nível do discurso, né? Então, um discurso crítico ou teórico que visa explicar a realidade ou algum aspecto dela, ou se posicionar criticamente em relação a essas explicações, mas de tal maneira que o que importa aí é esse elemento discursivo, né? É esse aspecto de você, de alguma maneira, estar preocupado em elaborar pensamentos sobre um determinado tema, visando trazer alguma explicação em relação a ele, mas o que importa aí é, antes de tudo, esse caráter teórico, né? No sentido de ter a ver com a explicação, com a crítica das explicações, mas pura e simplesmente enquanto uma formulação discursiva, né? Enquanto algo de que a gente fala a respeito e que não necessariamente tem qualquer impacto em como nós levamos a nossa própria vida, né? Quer dizer, então, a gente pode pensar no contexto contemporâneo, a gente pode tomar algum assunto de filosofia, como, por exemplo, metafísica, né? E tentar explicar qual que é a natureza fundamental da realidade, mas a busca por fornecer uma explicação acerca desse tema não necessariamente tem qualquer impacto no modo com que a gente se conduz na nossa vida cotidiana, né? No sentido de o propósito aí não ser transformar o nosso dia a dia, não ser transformar como a gente vive a partir dessas reflexões que nós fazemos sobre a natureza fundamental da realidade, por exemplo, né? Mas antes o que interessa é pura e simplesmente buscar a melhor explicação, formular um discurso coerente e único que se expressaria aí como sendo a minha filosofia, o que eu tenho a falar sobre esse tema, né? O livro do Hadot é interessante porque o que ele quer sugerir é que, justamente, embora em tempos modernos e contemporâneos a gente associe filosofia, sobretudo, a essa maneira de proceder, né, desenvolvendo discursos sobre os mais diversos temas, buscando, de alguma maneira, formular teorias para explicar aspectos da realidade ou se posicionar criticamente em relação a essas teorias, para o Hadot, a preocupação central da filosofia antiga não era de formular discursos, né, como um fim em si mesmo, como que se o que importasse fosse o discurso, a explicação que a gente formula sobre a realidade ou algum aspecto dela, né? Mas antes, o que importava aí, o que era visto como sendo a filosofia ela mesma, era uma determinada maneira de viver, né? Então, fazer filosofia era adotar um certo modo de vida. E o que importava aí não era que tipo de explicação teórica você faz sobre qualquer tema que seja, né? Mas, antes de tudo, o principal aí é como você se conduz na sua vida, né? De que maneira você leva essa vida e, de uma forma ou de outra, que ideal você busca realizar a partir do modo que você vive, né? Ou seja, aí a filosofia não está tanto em ser capaz de explicar as coisas de uma determinada maneira, mas sim vivenciá-las de um determinado modo, né?
ter um modo de conhecê-las que é inseparável do modo com que a gente vive. E nesse sentido, o principal para a filosofia antiga, de acordo com Hadot, né, não é o discurso filosófico, embora o discurso seja uma parte essencial do modo de vida, né? Mas, justamente, o discurso aí só é relevante na medida em que ele participa de um modo de vida filosófico, em que ele é uma das ferramentas que me permite viver de uma determinada maneira, que visa trazer uma transformação de mim mesmo para que eu me aproxime de um ideal de perfeição, que aí é concebido justamente como essa condição da sabedoria, né? Alcançar ou me aproximar de um ideal de sabedoria, mas da sabedoria não como um mero conhecimento teórico das coisas, mas como uma certa maneira de ser, um conhecer que se expressa pela maneira com que eu sou, a maneira com que eu efetivamente me relaciono com as coisas e o modo com que eu efetivamente vivo, né? É na maneira com que eu vivo que se encontra aí a sabedoria, e não no domínio de questões teóricas, meramente teóricas, né? O discurso aí deve servir sempre a esse propósito da autotransformação, me levar a adotar um determinado modo de vida. E é nesse sentido que tanto o discurso filosófico quanto outras práticas relacionadas à filosofia, nesse contexto da filosofia antiga, de acordo com Hadot, elas são, antes de tudo, exercícios espirituais, ou seja, elas são exercícios que visam trazer essa autotransformação do indivíduo, transformar a sua consciência e, desse modo, transformar a maneira com que ele vive, né? Transformar os modos dele se relacionar consigo mesmo e com os outros, os modos dele se relacionar com o mundo e, portanto, de fato, quem ele é, como ele vive, o que ele faz no seu dia a dia, né? É aí que se encontra a filosofia, não numa explicação teórica sobre um determinado tema que não se traduz de algum modo, não tem consequências, não tem implicações para que tipo de vida a gente escolhe adotar. E aí, gente, o que vocês acham dessa concepção de filosofia? Vocês acham que filosofia é, antes de tudo, uma atividade pura e simplesmente teórica, em que a gente formula aí teorias e pensamentos sobre a realidade, sem que isso necessariamente transforme de alguma maneira a nossa maneira de viver, o nosso cotidiano? Ou a filosofia deve, antes de tudo, transformar quem nós somos, como nós vivemos, de que maneira nós estamos inseridos? Vocês acham que a compreensão do Hadot da filosofia antiga como modo de vida faz sentido? Ou vocês acham que também para os antigos a filosofia era, antes de tudo, um esforço teórico? Deixem aí seus comentários e vamos começar a discussão.